Olá, bom dia! Bem-vindos, bem-vindas todas. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre Pinterest aqui. Bem-vindos ao webinar sobre a nossa plataforma de anúncios dentro do Pinterest. Caso você tenha alguma dúvida durante o nosso webinar, você pode mandar aqui no nosso painel de Q&A, tá bom? Caso você tenha algum problema de áudio, no canto inferior esquerdo da sua tela, tem um botãozinho de áudio onde você pode ajustar o áudio ali para mudar onde está saindo a minha comunicação com vocês, tá bom? E caso vocês tenham algum problema durante o webinar, também pode mandar aqui que a gente tem um time de apoio que pode ajudar vocês a ter a melhor experiência possível. Fechado? Bora lá então, vamos falar sobre como usar o gerenciador de anúncios do Pinterest, a nossa plataforma onde anunciantes e agências e profissionais de marketing conseguem fazer as campanhas e gerar negócios e ter muito mais alcance dentro da plataforma do Pinterest, que é uma plataforma que ajuda as pessoas a se inspirar a ter a vida que elas querem, mas também ajuda as pessoas a tomar ação e comprar os produtos que elas desejam. Beleza? Antes da gente seguir, meu nome é Marcelo, sou Industry Manager aqui no Pinterest, eu sou responsável pelo time de vendas de anúncios para as agências de publicidade do mercado latino-americano. E eu vou seguir aqui nessa manhã com vocês falando um pouquinho sobre a nossa plataforma de anúncios e como ela funciona. A gente vai ter uma demonstração live, vai ser um conteúdo bem legal, bem interessante para vocês que são profissionais de marketing, profissionais de agências ou estão criando o seu negócio ali e querem impulsionar a sua marca dentro da plataforma, beleza? A nossa agenda de hoje aqui, a gente vai ter uma visão geral do gerenciador de anúncios do Pinterest. Vou mostrar para vocês também como é que vocês podem planejar uma campanha dentro da plataforma, tá bom? Como vocês fazem o lançamento de uma campanha dentro do Pinterest, como a gente faz a análise de performance, como que a gente consegue até ajustar relatórios para vocês receberem no e-mail de vocês todos os dias de manhã com os principais resultados das campanhas de vocês. Eu vou passar por isso, vou passar pelas melhores práticas e no final a gente vai ter um Q&A. Então, caso surjam dúvidas aí, fique à vontade, manda para a gente, o nosso time que está aqui ajudando a gente manter esse webinar de pé, vai fazer com que as perguntas cheguem até mim e eu respondo no final, desse webinar. Fechou? Vamos lá então. Visão geral do gerenciador de anúncios do Pinterest, né? O que que é esse gerenciador de anúncio? Ele foi criado para ajudar todas as marcas e todos os anunciantes em três frentes. A primeira delas é criar campanhas, escolher o objetivo dessa campanha, definir segmentação e, principalmente, né, gerenciar os criativos que você vai utilizar dentro dessa campanha. Então, a gente consegue criar campanhas e gerenciar também todos os status dessas campanhas e tomar as melhores decisões baseado na performance da sua campanha. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Como analisar a performance dos vários tipos de campanha que a gente tem dentro da plataforma. E além disso, a gente também pode gerar relatórios, onde a gente vai fazer a análise dessas campanhas, a análise da performance dessas campanhas, e a gente consegue programar relatórios para chegar no nosso e-mail todos os dias no horário que você definir, tá bom? Seguindo mais um pouquinho, qual que é a estrutura do Pinterest? Qual que é a estrutura de campanha do Pinterest? Eu acho que para quem já está acostumado a fazer gerenciamento de campanhas online, né, é muito parecido com o que a gente vê no mercado. Então a gente tem a nossa conta de anúncio, que é o nível mais alto, que é onde a gente tem ali todas as informações de faturamento, permissões de usuários, né, os dados agregados de relatório, onde você vai subir o seu catálogo, onde você vai pegar as informações da sua tag para fazer a implementação dentro do seu site, né? E aí depois você tem o nível de campanha. E aí é onde você está realmente ali criando campanhas para impulsionar sua marca dentro do Pinterest. Então, na campanha é onde você define qual é o objetivo que você tem com aquela campanha em si. Depois nós temos o grupo de anúncios, que é basicamente onde você define a segmentação, o estilo de orçamento, os lances que você vai utilizar para essa campanha, né? Se vai ser um lance manual, se vai ser um lance automático para otimizar a sua campanha. E por fim, nós temos os anúncios, que são os criativos,
que é onde você coloca as imagens, a URL de destino. Todos esses anúncios são compostos por um título, uma descrição, né? Então, a gente tem essa estrutura que é muito parecida com a estrutura que a gente tem no mercado, tá bom? E como é que a gente planeja uma campanha, né? Pô, eu sei que eu tenho aqui uma plataforma do Pinterest, que é uma plataforma muito legal para inspirar as pessoas a ter a vida que elas amam. As pessoas vêm aqui na plataforma para planejar alguma coisa, salvar pins, e a partir do momento que eles salvam pins, eles vão lá e compram produtos. É basicamente essa a jornada que a gente tem aqui. Só que antes da gente colocar um anúncio seu pro pinner, que é o nosso usuário, se inspirar, salvar o seu PIN e depois comprar o seu produto, você precisa planejar a sua campanha. Como é que ela vai aparecer para esse pinner? Então, tudo começa com o objetivo de negócio. E o objetivo de negócio é o objetivo do teu negócio, ou o objetivo do negócio do teu cliente, caso você seja um profissional de tráfego, um profissional de agência de publicidade, né? Qual que é o objetivo do negócio? É o aumento de receita? É reconhecimento de marca? Né? É algo que você está lançando um produto e você vai utilizar as campanhas aqui para fazer com que esse produto ganhe market share? Então, assim, você precisa primeiro definir qual que é o seu objetivo como marca, como empresa. Então, por isso que a gente fala sobre o objetivo do negócio, né? Tem um exemplo muito bom que é: você vai lançar e divulgar aqui uma nova linha ecológica de skincare, por exemplo. E aí você quer fazer o, o reconhecimento de marca para consumidores da geração Z, que é a geração mais nova aí que está começando a entrar na faixa econômica, certo? Então, assim, esse é o objetivo de negócio: lançar o produto para a geração Z e fazer com que eu tenha reconhecimento de marca nesse novo produto. Esse é um objetivo de negócio. O segundo passo é definir um objetivo SMART, né? O que que é um objetivo SMART? É um objetivo específico, é um objetivo mensurável. Ele tem que ser atingível também, né? Não adianta a gente criar um objetivo que não seja atingível. Um objetivo ele precisa ser atingível, ele não pode ser somente um objetivo filosófico e aspiracional. Não, ele tem que ser atingível para que você consiga mensurar isso, né? Ele precisa ser um objetivo relevante para o seu negócio. E ele precisa ter um prazo, né? Então, eu quero ter um aumento de 15% nas vendas online da nova linha de skincare em 6 meses, segmentando para mulheres entre 18 e 24 anos. Cara, isso é um objetivo SMART. Eu tenho a especificidade desse objetivo, ele é mensurável, ele é atingível, ele é relevante para o meu negócio e ele tem um prazo para acontecer. Depois que você definiu os seus objetivos de negócio e você tem um objetivo SMART, a gente passa para os objetivos de campanha, que é onde a gente entra no techniquez do marketing digital. Então, qual que é o objetivo da sua campanha? Gerar 50 mil acessos na página dessa nova linha de skincare? Qual que é o prazo? Nos primeiros 3 meses? Então, ela é SMART também, né? Você tem um objetivo de gerar acessos na página que você está lançando a marca de skincare. Então, esse seria o objetivo da campanha. E como é que você mensura se essa campanha está dando resultado ou não? Você tem os KPIs e as métricas. Então, a partir dos KPIs e das métricas é que você define se você está tendo sucesso ou não dentro dessa campanha. Mas ainda dentro dos objetivos de campanha, vale ressaltar que a gente tem aqui 5 objetivos de campanha que a gente oferece para você trabalhar dentro do Pinterest. A primeira dela é reconhecimento de marca. É muito interessante para quando você está lançando um produto, para quando você está lançando uma marca, ou para quando você está fazendo o exemplo, o aquecimento de uma promoção que você vai ter por Dia das Mães. Dia das Mães é agora, domingo, então assim, você pode fazer uma campanha de reconhecimento de marca. Você tem um objetivo de conclusão de vídeo, que é: você tem um vídeo, você lança uma campanha de conclusão de vídeo e o objetivo e o algoritmo vai trabalhar aqui para fazer com que as pessoas assistam o seu vídeo até o final. Esse é um outro objetivo de campanha que a gente tem. Consideração, que é basicamente uma campanha que vai ajudar você a gerar mais tráfego dentro do seu site. E a gente tem as conversões, que são campanhas de conversões tradicionais, e vendas de catálogo.
Você faz o upload de um catálogo dentro da plataforma do Pinterest e a partir deste catálogo a gente consegue entender quais são as pessoas que estão mais propensas a comprar o seu produto, baseado nas informações que tem no seu catálogo, e você faz os criativos baseados nas informações do catálogo também, né? Então, objetivos de campanha tem um funilzinho aqui do nosso lado, né? Então, você pode gerar reconhecimento, estimular consideração e gerar conversões. Para fazer esses três steps do funil, a gente tem esses 5 objetivos de campanha, tá bom? E aí, lógico, para cada uma dessas campanhas que a gente tem dentro da plataforma, você tem um KPI, uma métrica que você vai analisar para saber se a sua campanha está tendo sucesso ou não. Então, pô, você está aqui numa campanha de reconhecimento de marca, provavelmente você vai olhar ali para o seu custo de CPM, que é o custo por 1.000 impressões feitas na plataforma. Você vai ver se você está conseguindo rentabilizar melhor ou não o seu investimento. Você pode analisar o custo por clique e o CTR da sua campanha de consideração, que é uma campanha voltada para gerar tráfego para o seu site. E para as campanhas de conversão, por exemplo, você pode ter métricas como o ROAS ou o CPA, né? O ROAS é o retorno de investimento sobre ad spend e o CPA é o custo por aquisição, ou custo por venda. Então, é muito interessante, né, que a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai criar uma campanha, vai iniciar uma campanha, e a gente tem que escrever e detalhar muito bem isso, né? E aí a gente precisa alinhar as metas e os objetivos aos KPIs. Eu vou mostrar para vocês aqui, é, dentro de cada objetivo de negócios, qual que é o objetivo de mídia, qual que é o objetivo do Pinterest, qual que é o KPI que você poderia analisar, né? Então, por exemplo, para gerar compras online por meio de finalização de compra no site, o objetivo da mídia é vendas online. O objetivo aqui no Pinterest, quando você for olhar a sua campanha dentro do Pinterest, você vai ver se você está gerando conversões ou vendas de catálogo, que são vendas nas campanhas de catálogo. E os KPIs que você vai analisar é o CPA, que é o custo por aquisição, a taxa de conversão, que é um indicador muito bom para você medir se você está tendo sucesso ou não, e o ROAS, né? E cada um dos objetivos que a gente tem dentro aqui do Pinterest, a gente tem um objetivo de mídia, que a gente precisa pensar, que é o objetivo maior, o objetivo dentro do Pinterest, ou seja, como é que eu vou analisar isso aqui dentro do Pinterest, como é que eu vou criar campanhas aqui dentro do Pinterest para atingir esse objetivo de negócio. E eu tenho os KPIs, né? Por exemplo, para aumentar a demanda na loja e o tráfego no ponto de venda. O meu objetivo de mídia vai ser reconhecimento. Qual que é o objetivo aqui no Pinterest? Reconhecimento de marca e conclusão de vídeo. Eu posso ter um vídeo falando de uma promoção que eu tenho lá no meu ponto de venda físico, certo? E os KPIs que eu vou olhar? O CPM, que é o custo por 1.000 impressões, para ver se eu estou conseguindo rentabilizar meu investimento e o alcance e a frequência. Quantas pessoas eu estou conseguindo atingir e qual a frequência de vezes que eu impacto essas pessoas? Então, tem métricas interessantes aqui para ajudar você a monitorar as suas campanhas dentro do Pinterest, tá? Fechou. Definir quais são os meus objetivos de negócios, definir meu objetivo de mídia, definir qual que é o objetivo dentro do Pinterest, e eu já tenho meus KPIs, em que eu vou mensurar o resultado da minha campanha. Fechou? Ótimo. A partir de agora eu estou pronto para lançar minha campanha. Eu já tenho tudo definido, eu preciso agora colocar em prática, eu preciso executar isso. Então, como é que a gente faz isso dentro do Pinterest? A gente vai entrar aqui nessa sessão e eu vou mostrar o passo a passo e depois a gente vai para um demo live dentro da plataforma do Pinterest. Eu vou mostrar para vocês em alguns minutos, tá? O Pinterest, agora que a gente tem, né, uma estratégia definida, é hora de a gente lançar a campanha dentro do gerenciador de anúncios do Pinterest, beleza? E aí na configuração, a gente lançou um produto para facilitar a vida de vocês, que é o Pinterest Performance Plus. E com o Performance Plus, a gente consegue utilizar inteligência artificial e automação para gerar muito mais resultados para vocês, e eu vou entrar no detalhe de cada um deles aqui. Ativando essa opção no gerenciador de anúncios, quando você está criando uma campanha aqui dentro do Pinterest, você usa 50% menos tempo para criar campanhas.
Eu já trabalhei em agência de publicidade, já fui profissional de mídia, já trabalhei em e-commerce, já fui profissional de mídia dentro de e-commerce. Eu sei o tanto tempo que leva para você criar uma campanha. E a partir do momento que você tem uma plataforma que te ajuda a focar e investir o seu tempo naquilo que realmente vale investir tempo, a gente vê o tanto de retorno que a gente vai ter. Então, conseguir economizar 50% do tempo para criar uma campanha, e eu sei que tem muita gente aqui que devem criar inúmeras campanhas por dia, vai saber que isso vai fazer muita diferença no final do seu dia, você vai ser muito mais produtivo. E além disso, essas tecnologias de inteligência artificial que a gente tem dentro do Pinterest, com o Performance Plus, faz com que a gente tenha um aumento de performance, tanto do CPC quanto do CPA, em até 20%, né? E essa Performance Plus ele controla basicamente lances criativos, orçamentos e segmentação, tá bom? Com a automação, algumas pessoas elas acabam tendo muito medo de perder o controle, mas com Performance Plus você tem controle. E aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês ainda continuam controlando e o que é automatizado, mas que você ainda indiretamente tem o controle quando você está gerenciando a campanha, né? Então, o que que você controla? Quais são os objetivos da campanha e os KPIs dessa campanha? Qual que é o seu orçamento e a data de veiculação? Você também controla. O criativo e a mensagem que vai ser passado nessa campanha fica sob o seu controle, né? E a segmentação de países e exclusões também fica no seu controle, né? Uma boa maneira de você otimizar o seu tempo. O que que é automatizado? O ajuste e lance em tempo real. Cara, isso é a melhor coisa, né? Imagina que você está com uma campanha fazendo um bid de CPC de R$ 1. Tem usuário que vale a pena você pagar R$ 1. Tem usuário que numa campanha de conversão ele não está pronto para converter ainda. Então você não deveria pagar R$ 1 por esse usuário, você deveria pagar 30 centavos pelo clique deste usuário, né? Porque ele está em outro momento da jornada. Se você faz o lance manual, você vai pagar R$ 1 por todo usuário que clica no seu anúncio. Se você usa o ajuste de lance automático do Performance Plus, ele consegue fazer com que você pague e tenha o lance ajustado em tempo real para cada usuário, baseado em qual momento da jornada que ele está dentro da plataforma e qual momento da jornada que ele está em relação à tua marca, o teu produto, as tuas campanhas, né? A mesma coisa para segmentação por público, né? A tomada de decisão de qual pessoa está mais propensa a comprar um produto seu, se for uma campanha que tem o objetivo de conversão, essa inteligência artificial que vai tomar essa decisão para você, né? E é muito interessante que o Pinterest é uma plataforma visual, né? E o mais legal de tudo é que os criativos que você coloca dentro da sua campanha, ele importa e muito para a segmentação do público automatizado da sua campanha. Porque por ser uma plataforma de busca visual, nós conseguimos compreender e entender as informações que estão dentro de uma imagem. E a partir do momento que a gente compreende a informação que tem dentro desta imagem, a gente consegue definir qual que é a melhor pessoa para receber aquele criativo e qual o melhor momento para a pessoa receber aquele criativo. E aí a gente começa a ter uma assertividade muito maior na segmentação desse público, porque a gente tem uma inteligência que consegue compreender as informações da imagem do teu criativo, do vídeo do teu criativo. E isso, cara, é difícil de você fazer manualmente. Agora, quando você tem uma inteligência artificial fazendo isso para você, você tem melhora no resultado e, consequentemente, vai investir muito menos tempo fazendo esses ajustes manuais dentro da plataforma. Beleza? O que que isso acaba representando, no fluxo de trabalho diário dentro do gerenciador de anúncios, né? Você vai ter controle da tática e do estratégico, e a automatização vai cuidar do resto para você, de coisas em que você não precisa estar olhando ali. Então, você vai gerar muito mais eficiência, porque você vai gastar muito menos tempo, tendo que otimizar essas campanhas. Você vai ter mais previsibilidade, sem surpresas no seu orçamento. Você vai conseguir escalar muito mais as suas campanhas em muito menos tempo, porque imagine que você está deixando uma inteligência artificial escolher a sua segmentação, utilizando o seu melhor criativo, fazendo o melhor lance para aquele usuário. Então, com certeza, você vai ganhar uma escalabilidade muito maior do que você ganharia se você estivesse fazendo alguma coisa de maneira manual,
né? E lógico, eu já mostrei para vocês aqui que a gente tem uma melhora de performance quando a gente compara uma campanha manual com uma campanha utilizando o Performance Plus de até 20%. Então, é uma melhora significativa quando a gente olha para esses indicadores, né? E ativando as campanhas de Performance Plus, você transforma quatro pilares fundamentais da configuração no gerenciador de anúncios, em uma ferramenta de gerar resultado, cara. Primeiro é a segmentação, né? Em vez de você adivinhar quais são as palavras-chave, ou os interesses e selecionar tudo isso de maneira manual, a gente consegue fazer isso para você, baseado nas informações que você está dando, de dados demográficos que você consegue escolher para sua campanha, mais o histórico desta campanha, mais as informações que tem dentro do seu criativo. Cara, isso é sucesso, né? Os lances, o sistema ajusta dinamicamente esses lances para você em tempo real, né? Os orçamentos, a mesma coisa, ele vai distribuir o seu orçamento de maneira mais eficiente. Então, quando você coloca lá uma verba diária, pode ser que em algum dia você invista um pouquinho mais, em outro dia você invista um pouquinho menos, nunca ultrapassando o cap semanal do seu investimento diário. Vamos supor que você coloca lá R$ 100 por dia, você nunca vai ultrapassar R$ 700 na semana. Mas ao longo da semana, a gente consegue fazer uma distribuição eficiente baseado nos usuários que estão acessando a plataforma, no custo desses usuários, qual o melhor momento para atingir esses usuários, né? Vai distribuir ao longo dos dias também, então, a parte da manhã, à tarde e à noite, para você ter uma distribuição mais homogênea de investimento, né? E a parte de criativo, que é um pilar muito importante, né? Eu falei para vocês que a nossa plataforma ela consegue compreender as imagens para jogar essa informação lá na segmentação, certo? Mas o que é mais legal é que nas campanhas de shopping, a gente consegue pegar aqueles produtos que às vezes veio lá da fotografia, do estúdio, e tem aquele fundo branco chapado. A gente consegue pegar o seu produto e ambientar ele, colocar ele dentro de um ambiente. Então vamos supor que você está vendendo um vaso. Puta, aí você está vendendo um vaso e tá lá a foto chapada com fundo branco. Não fica, não é Pinterest aquilo, né? Um produto com uma foto chapada branca assim. A gente precisa inspirar e ambientar esse produto em algum lugar para fazer com que as pessoas se inspirem por aquele produto, vejam aquele produto na casa delas e queiram comprar. Então, a gente tem a parte de criativo para shopping, onde você tem a opção de desligar e ligar isso. Criar fundos automáticos para a minha campanha. E aí você consegue ter um preview de como vai ficar esse fundo na sua campanha. Tá bom? Seguindo aqui, quais são os principais passos para a gente criar uma campanha dentro do Pinterest, né? Aqui tem a configuração normal do lado esquerdo. Então, tem alguns passos a mais que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo uma configuração manual de campanha. A gente tem que escolher a configuração, escolher o objetivo da campanha, definir um orçamento e uma programação, definir a segmentação, definir a otimização e criar os anúncios. Quando a gente utiliza o Performance Plus, a gente escolhe o Pinterest Performance Plus, a gente escolhe o objetivo, a gente define um orçamento e programação e a gente cria os anúncios. É muito mais rápido, muito mais eficiente. A gente tira a fricção de dois pontos importantes aqui, que é a parte de definir segmentação e otimização e veiculação, né? Que demanda tempo em fazer essas coisas. Então, a gente consegue otimizar bastante o tempo de vocês e gerar muito mais resultado com o formato de Performance Plus, tá? E aí você precisa tomar três decisões importantes para a criação de campanha. Primeiro o objetivo, depois o orçamento e depois o criativo. Então vamos criar um cenário aqui e a gente vai para o Demo Live, todo mundo junto, fechou? Pensa que essa marca aqui, a Bluxome, ela tem o objetivo de vender, tá bom? Ela tem um orçamento de R$ 20.000 para 4 semanas e esses criativos da Bluxome têm aqui uma influência de looks streetwear e que vão desde o streetwear até o happy hour do escritório, ou seja, ela é bem versátil as roupas da Bluxome, né? E aqui tem um perfil, né? Então
E isso aqui são informações que vocês poderiam ter também das contas de vocês, tá? O Bluxome é uma marca de moda direto ao consumidor, ou seja, é um e-commerce que vende diretamente para o consumidor, vende vestidos, blusas e blusas minimalistas, blazers e casacos de alfaiataria. O valor médio do pedido deles é de R$ 730. Geralmente, cada pedido deles tem dois itens no pedido, né? E a marca cresceu organicamente nas redes sociais e por e-mail, mas agora ela quer uma forma mais escalável de adquirir novos clientes, aumentar a finalização de compra no site e aumentar o ROAS. Provavelmente esse deve ser ali o desafio de muitos de vocês que estão aqui assistindo a gente, né? Vocês ali têm um ticket médio, vocês já trabalham em redes sociais, vocês já trabalham também com vendas por e-mail, enfim, tem vários formatos, mas vocês querem escalar mais e vão lançar o Pinterest para fazer isso. E aí é que eu vou com vocês na nossa ferramenta lá do Ads Manager e eu vou criar uma campanha de consideração para gerar mais tráfego dentro do site deles, tá bom? E aí aqui mudamos, estamos para o Ads Manager, onde você consegue criar uma campanha dentro do Ads Manager. Quando você entra dentro do Ads Manager para criar uma campanha, você vai lá clicar em criar campanha, aqui, né, no menu superior esquerdo, você vai clicar aqui, ó, criar campanha. Eu cliquei aqui e caí nesta página. Quando você chegar nessa página, a primeira opção que vai ter para você aqui vai ser sobre criar uma campanha com Performance Plus ou não. Então, caso você queira criar uma campanha com Performance Plus, que é a nossa recomendação e é a recomendação do nosso time de produto, do Pinterest, né? Basta você ativar ou desativar esse botãozinho aqui. Então, eu vou deixar ativado que eu vou criar uma campanha de Performance Plus. Aqui embaixo, lembra que a gente tinha três grandes objetivos de negócios e cinco objetivos de campanha? Aqui estão eles. Então, gerar reconhecimento de marca. Eu tenho aqui o objetivo de reconhecimento de marca, eu tenho de conclusão de vídeo, né? Gerar consideração. Eu tenho o objetivo de campanha de gerar consideração. Você vê que quando eu clico aqui, ó, ele já muda a interface para a gente automaticamente, tá? E aqui obter conversões. Você pode lançar uma campanha de conversão ou uma campanha de catálogo, caso você já tenha um catálogo dentro da plataforma do Pinterest. Fechou? Então, eu vou criar aqui uma campanha de consideração, beleza? Caso vocês estejam aí com o Ads Manager de vocês aberto e quiserem seguir também o passo a passo, fiquem à vontade, tá? Tomar uma aguinha aqui, que eu já estou há um bom tempo falando. Bora lá. Ó, aqui embaixo, depois que você selecionou o objetivo da sua campanha, você consegue colocar o nome da sua campanha. Essa campanha aqui é uma campanha de consideração que eu quero aumentar o tráfego para o meu site. Então, eu vou colocar aqui minha primeira campanha de tráfego. Pronto, esse é o nome que eu quero dar para minha campanha. Você pode colocar o nome que for melhor para você ou o nome que estiver dentro da estrutura de taxonomia de nomenclatura de campanha que você utiliza nos seus relatórios e tudo mais, tá bom? No Depois que eu dei o nome para minha campanha, eu preciso dar um nome para o meu grupo de anúncios. Aqui eu vou colocar um nome tráfego é, Blazer. Eu vou usar um criativo de Blazer aqui embaixo, tá? Uma foto bem conceitual para esta campanha, vocês já verão essa foto. Depois que você colocou aqui, eu vou tirar o acento para deixar mais fácil de utilizar essas informações em planilhas e em outras linguagens. Depois que vocês colocarem o nome do grupo de anúncios, tem uma opção aqui chamada incluir parâmetros de URL. Quando você clica em incluir parâmetros de URL, você viu aqui que aumentou a pontuação de otimização da sua campanha, né? Eu vou tirar, ele vai atualizar, ó. Tá boa a nossa pontuação, mas poderia ser melhor. Quando eu incluo os parâmetros de URL aqui, ó, eu vou para 100 pontos, tá? Ele vai colocar esses parâmetros que vai ajudar você a fazer o tracking da sua campanha fora do Pinterest.
Você vai conseguir, com base nessas informações aqui, que são as UTMs, as famosas UTMs, ou configurações de parâmetro de URL, você vai poder utilizar isso lá dentro da sua plataforma de e-commerce, caso ela consuma essa informação. Por exemplo, você é Shopify, você vai conseguir ver essa informação lá. Se você usa o GA4, é dessa maneira que você vai conseguir ver as informações dentro do GA4, né? Porque vai ter o item source aqui do Pinterest. Ah, mas eu preciso criar tudo isso? Não, é muito simples. Você pode incluir ou remover esses parâmetros aqui de maneira automática. Caso você queira editar, puta, eu quero colocar um outro nome aqui, você pode vir aqui e editar. Caso você não queira utilizar isso de maneira automática, que vai ajudar você a fazer o tracking disso fora do Pinterest, quando você estiver fazendo o seu anúncio, você pode colocar diretamente na URL de destino do teu anúncio, tá bom? Eu quero otimizar a minha criação de campanha, então eu vou deixar aqui como é, o padrão do Pinterest, tá? Você pode criar uma campanha ativa ou pausada, beleza? Então você consegue editar aqui, ó, se essa campanha ela vai começar ativa ou se ela vai começar pausada. Por que que eu tenho essa opção? Porque às vezes eu estou criando toda a estrutura de campanha, né? Estou criando todas elas em massa aqui. Depois eu quero verificar, porque eu estou criando muitas campanhas, então eu vou criar ela pausada. Ou eu vou criar todas as minhas estruturas de campanha e depois eu quero incluir mais criativos, mas eu só vou lançar depois que eu colocar todos os criativos. Você pode criar essa campanha ela pausada. Ou você não quer programar a sua campanha com data de início e data de término, você quer vir aqui manualmente ativar ela, você pode criar com ela pausada. Ou você pode criar ela já ativa, e a partir do momento que você publicar essa campanha aqui, ela já vai começar a rodar. Fechou? Como é uma demonstração, eu estou na minha conta de anúncios, eu vou começar com ela pausada, porque depois eu vou querer rever esta campanha, tá bom? Descendo mais um pouquinho, a gente consegue aqui colocar. Deixa eu só ver um negócio. Isso. Entre o budget diário ou o budget total, né? Quando eu coloco o budget diário, eu posso selecionar aqui, por exemplo, R$ 100 de budget, tá bom? E aí a gente pode definir qual é o budget que a gente vai utilizar e depois a gente seleciona qual é a data de início, o horário que eu quero que ela comece, qual é a data de término e o horário que eu quero que ela termine, tá? Vou ter que dar um refresh na minha página aqui, pois não apareceu a opção de eu criar um anúncio. Deixa eu só dar um refresh aqui na minha página para aparecer o meu anúncio. Pessoal, estamos live e a plataforma me pregou uma peça. Pronto, eu já fiz o refresh e vocês veem aqui que ele salvou todas as minhas informações, né? Eu já tenho o nome da minha campanha, eu tenho aqui o nome do meu conjunto de anúncios, incluir os parâmetros de URL, se ela vai começar ativa ou pausada, né? Eu tenho já o meu budget diário, eu tenho todas essas informações. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue definir se a gente vai utilizar promoções ou não. A gente não vai utilizar promoções ainda nesta campanha, mas seria uma maneira da gente criar aqui promoções caso eu utilizasse um catálogo, por exemplo, né? Detalhes da segmentação. Quando a gente está fazendo uma campanha de Performance Plus, a gente consegue selecionar aqui algumas informações demográficas, tá bom? A gente consegue incluir ou excluir países, né? Então, aqui, como eu estou no Brasil e a minha conta é do Brasil, ele já vem selecionado o Brasil aqui, tá? A gente consegue selecionar todas as idades ou alguns grupos de idades aqui, então eu vou escolher maiores de 21 anos, tá? E a gente também consegue inserir uma lista de públicos ou criar novos públicos. O que que é isso daqui? Uma lista de públicos eu pego do meu CRM todas as pessoas que já compraram um produto no meu site. E eu posso pegar essa lista e subir
no Pinterest. E aí eu posso impactar essas pessoas dentro do Pinterest para elas recomprarem no meu site, né? Ou eu posso pegar todas as pessoas que já se inscreveram no seu site, mas nunca compraram, e posso incluir elas aqui nesta campanha. E a partir dessa lista, você consegue criar outros públicos, do tipo, eu quero públicos semelhantes aos públicos de pessoas que já compraram no meu site ou que já visitaram no meu site. Então, aqui nesse ambiente você consegue fazer isso, tá bom? É, Aqui, a otimização e veiculação. Lembra que na campanha manual a gente tem que definir tudo isso? Na campanha de Performance Plus, você vê que ela já tem aqui, ó, isso setado. E a partir daí a gente vai criar o anúncio do Pinterest, tá bom? Então, quando a gente clica aqui, ó, embaixo, a gente cria o anúncio dentro da plataforma, tá? E aí ele abre uma telinha do lado direito aqui, que é onde você vai criar o PIN. Então, assim, aqui tem algumas informações importantes. Você pode utilizar alguns pins que você já tem, tá bom? Você pode criar um anúncio padrão ou você pode criar um Idea Ad. A Idea Ad é um formato de imagem ou de vídeo que é para a gente contar uma história ou mostrar uma ideia num anúncio. Ele tem um formatinho um pouquinho diferente, né? Então a gente tem três opções de criar anúncio. Eu vou criar um anúncio do zero com vocês aqui hoje, tá? Então, ao clicar em criar anúncio, ele vai abrir essa pasta para a gente aqui e eu consigo escolher a primeira coisa. Se esse PIN que eu estou criando aqui ele vai ser só para o anúncio ou ele também vai aparecer na minha página, tá bom? Se eu quero que só apareça na minha página, eu seleciono aqui. Se eu quero que ele seja somente publicitário, seja somente um anúncio pago, eu clico aqui. Se eu quero que apareça na minha página, eu deixo isso desativado, tá bom? Eu vou criar e vou colocar na minha página aqui, para vocês verem como é. Primeiro ponto, eu venho aqui e eu vou escolher uma imagem. Então eu tenho uma imagem aqui e eu vou abrir essa imagem e vou salvar. Pronto. Essa é uma imagem conceitual que está mostrando um blazer aqui. Essa é uma imagem que faz parte de uma tendência de broches, né? Todo ano o Pinterest lança quais são as tendências do ano. E uma tendência muito forte para esse ano são os broches. Então aqui é uma campanha que vai mostrar aqui que tem a tendências de broches e blazers, né? Lembra que a Bluxome vende blazers também. Apareceu um erro. Recomendamos uma taxa de proporção de pelo menos 2 de largura por 3 de altura. Aí você pode falar, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Vou ter que pedir ajuste para o meu time de criativo, vou ter que mandar para uma agência, eu vou ter que subir de novo lá para a criação, como é que eu faço? Não, você consegue ajustar esse problema diretamente na plataforma. Você pode vir aqui e editar o seu PIN. Ele está pedindo para colocar numa proporção 2 por 3, certo? Quando eu clico para editar, eu clico aqui em 2 por 3, beleza? E aí ele vai automaticamente ajustar o meu criativo. E eu clico aqui ó, em atualizar alterações. Tá bom? Quando eu atualizo, o meu errinho saiu. Ou seja, ele já colocou na proporção exata que a gente tem que ter para fazer o criativo. Caso você queira utilizar outras proporções, se você pode usar. Aqui também tem como você inverter a imagem, tem como você alterar a imagem, enfim, tem como você fazer outras coisas aqui, tá bom? O título do PIN, eu vou colocar meu blazer. E eu vou colocar aqui a descrição desse PIN, que é blazer, tendência do Pinterest para 2026. É uma descrição que está explicando que é um blazer que está dentro das tendências do é, Pinterest para 2026. Opa, eu acabei de voltar aqui para a página anterior. Só um minutinho. Pronto. Vou ter que fazer de novo aqui. Eu estou com um mouse que ele selecionou errado. Um momento. Vou voltar aonde a gente já estava. Então, vou colocar aqui meu blazer. Blazer, tendência, Pinterest 2026, tá bom? E aqui embaixo eu coloco o URL de destino, www.meusite.com.br, tá? E aí eu posso
Opa, preciso selecionar uma pasta. Eu posso criar uma pasta aqui, e aí eu vou colocar aqui blazer masculino. E eu criei uma pasta. Pronto, já está dentro da pasta. Eu tenho título, tenho descrição, eu tenho o site, eu tenho a imagem certinha. Eu vou publicar. A partir desse momento, você já consegue ver uma prévia do teu anúncio. Então já apareceu aqui, ó, qual que é a prévia do teu anúncio. E aí você consegue clicar aqui e ver quais são todos os call to actions que você consegue colocar aqui. Então eu vou colocar um compre agora. E aí você vê que ele já altera aqui, ó, o compre agora. E é dessa maneira que esse anúncio vai aparecer dentro da plataforma do Pinterest. Beleza? A nossa pontuação aqui, ó, caiu um pouquinho, né? Por que que ela caiu um pouquinho? Porque a partir do momento que a gente coloca anúncios aqui, a expectativa que a plataforma tenha é que você tenha muito mais anúncios criados, né? Lembra que eu falei que a segmentação é baseado no histórico de campanha, nos dados demográficos que você coloca aqui e também nas imagens do seu criativo? Então, quanto mais criativo você tiver dentro, da sua campanha, mais forte ela vai ser, mais pontuações de otimização ela vai ser. E é interessante porque você consegue criar a campanha e verificar aqui em cima, ó, tá vendo? Para você ganhar esses 20 pontos, inclua mais anúncios, né? Campanhas de consideração que têm 5 ou mais anúncios por grupo de anúncios podem gerar resultados melhores. Eu não vou utilizar todo o tempo aqui para criar mais 5, 6 anúncios, mas a minha recomendação para vocês é, quando vocês criarem uma campanha aqui, coloca mais de 5, mais de 10, mais de 20 anúncios dentro de um mesmo grupo de anúncios. É assim que você ganha muito mais performance, tá bom? Feito, criou aqui seus 10, 15, 20 anúncios na campanha, é só clicar em publicar. Deixa eu só ver se tá. Eu vou iniciar ela pausada. Você pode clicar em publicar. Clicando em publicar a sua campanha, ela vai publicar a sua campanha. E aí, você vai ver aqui que a sua campanha, essa aqui, ó, é a minha primeira campanha de tráfego, né? A sua campanha ela vai iniciar, se ela tiver pausada ou ativa, ela vai iniciar no modelo de aprendizado. Toda a campanha começa no modelo de aprendizado. E ela demora alguns dias para sair do modelo de aprendizado, tá bom? É, Enquanto a campanha estiver no modelo aprendizado, a nossa recomendação é que não se faça alterações na campanha. Porque qualquer nova alteração que você fizer na campanha, quando ela estiver neste período de aprendizado, vai fazer com que ela volte ao aprendizado do zero. Então, deixa ela terminar o processo de aprendizado, e aí você faz edições, do tipo, eu quero alterar budget, eu quero alterar data, eu quero alterar os dados demográficos que eu coloquei lá dentro, espera passar o período de aprendizado. Eu quero colocar mais criativos, não tem problema, pode colocar quantos criativos você quiser, tá bom? Vamos voltar lá agora então para a nossa apresentação. Defini meus objetivos, defini as minhas campanhas, lancei a minha campanha, agora a gente precisa analisar a nossa performance, né? E a pergunta é: após o lançamento, quem viu meus anúncios? Como é que estão os resultados das minhas campanhas? Será que eu vou ter controle do que está acontecendo com a minha campanha? Sim. Mesmo com a automação, você não fica no escuro, né? Você consegue verificar aqui dentro dos relatórios que a gente tem dentro da nossa plataforma os resultados da sua campanha. Então, por exemplo, você consegue ver lá que a nossa campanha de Blazer geraram 5.500 conversões, e além disso, ela gerou mais de 30 mil cliques na campanha no período de 3 meses. Então, você consegue analisar todas essas informações dentro do nosso painel, lá dentro do Pinterest, né? Então, isso vai levar a gente aqui no gerenciador de campanhas, né? Que é uma sala, como se fosse uma sala de máquinas, assim, onde você consegue verificar todas as informações das suas campanhas, né? Você consegue ver aqui um gráfico na parte superior que mostra a linha de tendência das suas métricas principais. E abaixo do gráfico você consegue
um detalhamento numa tabela, né? Então aqui em cima eu tenho os gráficos e aqui embaixo eu tenho uma tabela com as principais colunas e as principais informações que eu quero ver desta campanha. E aí eu posso ter uma visão geral desses anúncios aqui, né? Que assim que as campanhas estiverem ativa, o seu ponto de partida diário vai ser ir lá na visão geral dos anúncios, para você ver como é que essas campanhas estão. Então você consegue ver aqui toda a atividade da sua conta, as impressões dessa sua conta, né? O que está acontecendo com ela, se está subindo, se está descendo, qual a taxa que ela está subindo, qual a taxa que ela está descendo. Você consegue ver campanha por campanha, né? Os seus investimentos, as impressões, finalizações de carrinho, se está subindo, se está aumentando, se está caindo, enfim. Você consegue ter um painel geral ali, um cockpit geral para você analisar as suas campanhas. E além disso, você consegue fazer relatórios personalizados. Então você consegue editar ali os relatórios, você consegue ver qual o período, qual o nível de conta, quais são as campanhas que você quer dar uma olhada ali. E você consegue programar esses relatórios para você receber no seu e-mail todo dia de manhã, por exemplo. Puta, eu acabei de lançar tais campanhas e eu quero receber todos os dias de manhã os resultados dessas campanhas, né? Então é muito interessante isso aí. Puta, você consegue escolher outras pessoas também para receber esse relatório diariamente, né? É uma maneira fácil de você compartilhar o reporting para outras pessoas dentro da empresa também. Fechou? Vamos para, chegando quase que no final aqui do nosso webinar, vamos para as práticas recomendadas. Quais são as melhores práticas para a gente ter sucesso dentro da plataforma? Então, a primeira prática recomendada é usar melhor da automação com o Performance Plus para que você tenha o melhor resultado dentro da plataforma do Pinterest, né? Então, quando o Performance Plus está desativado, pode ser que você faça segmentação extensiva, pode ser que você tenha orçamentos extremamente fragmentados entre campanhas e milhares de grupos de anúncios, né? Quando você liga isso, você tem uma segmentação muito mais fluida. Você consegue fazer a segmentação e colocar inúmeros criativos e a plataforma vai definir o melhor usuário, o melhor momento para impactar aquele usuário para te gerar muito mais resultados, né? E os orçamentos ficam muito mais consolidados. Então, puta, eu estou fazendo uma campanha de blazers, eu estou fazendo uma campanha de moda masculina, ou moda feminina, ou underwear, ou moda verão, ou moda inverno. E ali a gente consegue colocar, agregar dentro de uma mesma campanha tudo que está dentro dessa categoria que a gente está fazendo campanha, né? E a gente consegue ter uma segmentação muito mais fluida e a gente consegue ter o orçamento consolidado. Porque a pessoa que compra um blazer também compra uma camisa, também compra um shorts, também compra uma meia, também compra uma calça. Então, dá para a gente agregar mais quando a gente está fazendo essas campanhas, é, nesses exemplos que eu estou dando aqui, tá bom? O criativo é a nova segmentação. Eu falei isso para vocês em algum momento. Então, a nossa tecnologia de busca visual é uma das melhores do mercado, né? Então, assim, a gente consegue compreender o que que tem dentro do seu criativo, da sua imagem, né? E com base nesta informação que está aqui, a gente vai definir o público. A gente consegue fazer um mix de informações que é as informações que estão no título do seu PIN, na descrição do seu PIN, na pasta onde você está salvando os seus PINs e na imagem. Então a gente consegue juntar todas essas informações e falar assim, putz, esse cohort aqui é o cohort de pessoas que merecem receber esse criativo. E é dessa maneira que a gente consegue fazer a segmentação de maneira automatizada, né? Além disso, alimenta o algoritmo, né? Não adianta nada a gente pedir para o algoritmo fazer as coisas se a gente não alimentar ele. E quais são as formas que a gente tem de alimentar o algoritmo? A primeira delas, eu acho que é mais importante, principalmente para todos aqueles anunciantes que estão querendo gerar compras, gerar vendas, aumentar a quantidade de vendas para o seu e-commerce. É implementar a tag dentro do seu site. Então, lá no gerenciador de anúncios, você consegue pegar o seu código da tag e implementar. Se você for um cliente VTEX, Shopify, é, loja integrada, Nuvem Shop, Salesforce ou Adobe, a gente tem integração nativa. E a gente consegue fazer isso dentro do seu próprio e-commerce. Tem lá um plugin do Pinterest que você consegue fazer essa integração, que você vai colocar somente o código da sua conta de anúncios do Pinterest. Caso você não tenha uma dessas plataformas e utilize outras plataformas,
a gente consegue suportar vocês. Vocês podem ir lá no nosso Help Center você pode abrir um ticket e alguém vai te ajudar a fazer a implementação da sua tag e ajudar você a ter sucesso dentro do Pinterest, tá? E além disso, lembra que eu falei para vocês que eu sou do time de vendas aqui? A gente tem um time de vendas gigantesco para dar suporte e atender todos vocês aqui para ter sucesso dentro da plataforma, inclusive ajudar vocês a terem sucesso implementando a tag no site de vocês e também ajudando vocês a fazer o upload do feed de produtos, ou catálogo de produtos, ou XML de produtos de vocês dentro da plataforma do Pinterest, tá? Não se esqueça, não se esqueça, de alinhar os objetivos com soluções de mensuração. Então, é sempre importante a gente estar alinhado uma campanha com as minhas fontes de mensuração. Então, aumentar o reconhecimento de marca, eu preciso ter aqui alguma fonte de mensuração. Então, eu posso fazer estudos de brand lift, eu posso gerenciar os meus anúncios dentro do Ads Manager, né? Ou eu quero conquistar novos clientes, eu posso utilizar aqui estudos de conversion lift, ou tráfego no ponto de venda, ou tráfego no meu site, e vou ter sempre uma fonte de mensuração para isso, né? Ou eu quero aumentar as vendas e conversões. Eu posso utilizar o gerenciador de anúncio para olhar isso, ou eu posso utilizar um Web Analytics para verificar se eu estou gerando conversões mesmo e da onde vêm essas conversões. Pode ser aí plataformas que a gente tem no mercado é, que agregam as informações de vários canais ao mesmo tempo, tá bom? Para encerrar, vamos recapitular aqui algumas coisas importantes, né? Então, primeiro passo, comece com os KPIs. Lembre-se de que você precisa de informações exatas de objetivos de negócio, objetivos de campanha e KPIs para você ter sucesso numa, numa campanha aqui dentro do Pinterest. Passo 2, você precisa alimentar o algoritmo, certo? Então, seria interessante que você fizesse o upload do feed, né? Terceiro passo, confie na automação. Confie no Performance Plus. Ele consegue fazer muito mais do que você faria manualmente, né? E análise de resultados. Utilize o gerenciador de anúncios e as ferramentas de mensuração que você está acostumado no dia a dia para verificar os resultados da sua campanha, tá bom? E seguindo aqui, vamos para um Q&A. Eu falei para vocês deixarem algumas perguntas aqui. Eu estou vendo que tem algumas perguntas. Fizeram perguntas aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Antes de vocês saírem, fiquem à vontade para escutar o Q&A aqui, as perguntas e respostas. Além disso, se você quiser aqui, ó, mirar o seu celular neste QR Code para responder uma pesquisa de satisfação sobre este webinar, a gente adoraria receber o seu feedback, né? A Nina mandou aqui para gente no chat um link onde você tem um forms que você leva menos de 3 minutos para responder isso. Vamos ver aqui quais são as perguntas que me fizeram. Eu vou tentar responder elas aqui. Eu vou usar mais 5 minutos, tá? Para responder essas perguntas aqui que vocês me mandaram, que eu acho que são interessantes e pode ser de utilidade para todo mundo. A primeira pergunta, eu estou olhando do lado aqui. Quais tipos de negócios tendem a ter melhores resultados no Pinterest? Olha só, todos os tipos de negócio podem ter sucesso dentro da plataforma. Todos. Negócios de criadores de conteúdo, marcas voltadas para o consumidor final, marcas e empresas B2B, todas têm potencial para ter sucesso dentro da plataforma, tá bom? E o mais importante é siga o guidance e as melhores práticas que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Seja você B2B, B2C, criador de conteúdo, ou você é uma marca de moda, ou você é uma marca de móveis, ou você é uma empresa de serviço, independente. Temos as melhores práticas, né? O Pinterest é uma plataforma que tem 40 milhões de usuários acessando a plataforma mensalmente. É muita gente que vocês podem impactar com as campanhas de vocês. É muita gente, 40 milhões de pessoas acessam a nossa plataforma. Então, assim, tem espaço para todo mundo e sim, é para todas as verticais e todos os mercados, tá?
Quais são os passos básicos para usar o Ads Manager e criar uma campanha do início ao fim, sem precisar de agência? Olha só, o Ads Manager ele foi desenvolvido para todos os tipos de anunciante, tá? Desde os pequenos, que tem apenas uma pessoa trabalhando lá, que é o eu presa, beleza? Até as empresas mais sofisticadas que trabalham com agências de publicidade ou empresas sofisticadas que não trabalham com agências de publicidade. Eu acho que durante o dia de hoje aqui a gente mostrou muitas dicas para vocês. É, o que eu consigo adiantar é que utilizando o Pinterest Performance Plus, com certeza você vai ter mais resultado. E a questão não é sobre usar ou não uma agência de publicidade para fazer isso, né? A agência é muito importante para aqueles anunciantes que já chegaram num nível onde eles começam a pensar que precisam de uma agência para fazer um trabalho mais específico ali com a mídia, com os criativos, com a comunicação e tudo mais. Mas a gente consegue também suportar profissionais de marketing que não têm agência de publicidade, querem gerenciar as suas próprias campanhas aqui dentro do Pinterest. A gente consegue suportar vocês e a utilização de Performance Plus é o melhor caminho para que você ganhe eficiência e ganhe muito mais resultado com a automação de inteligência artificial. Tá bom? É, Última pergunta, e aí a gente já vai. Quais são os passos básicos para usar o Ads Manager e criar campanha do início ao fim? Não, esse aqui eu acabei de responder. Como definir e dimensionar o público de forma eficiente dentro do Ads Manager? A gente viu aqui, né, como a gente consegue fazer isso numa campanha de Performance Plus, né? Ao criar uma campanha, você consegue definir o público de acordo com o objetivo do seu negócio, né? Com Performance Plus, a definição de público é baseado nas informações que estão dentro do seu criativo. E sem o Performance Plus, de maneira manual, você vai ter que fazer essa segmentação mais manual. A gente tem um planejador de mídia, onde você consegue, dentro do Ads Manager, fazer o seu plano de mídia e ele vai mostrar para você quais são os públicos, que têm mais fit com a sua marca, o seu produto, baseado no teu perfil, nas suas campanhas passadas, baseadas em informações que a gente já tem sobre a sua marca e sobre o seu perfil dentro do Pinterest, aqui dentro da plataforma. Então a gente tem um planejador de mídia que a gente consegue mostrar ali para vocês tudo isso, tá bom? Antes da gente ir, quero passar uma dica. Para quem quer saber mais e aprender mais sobre o Pinterest, acesse pinterestacademy.com. Lá tem todos os treinamentos disponíveis para vocês. Inclusive, nós temos certificações, tá bom? www.pinterestacademy.com. Basta você ter uma conta business e você consegue fazer todos os cursos e também consegue aprender um pouco mais sobre o Pinterest. Fechado? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.